mais essa videoaula de geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do nono ano. Eu espero que todos vocês estejam bem, enfrentando esse período que nós estamos passando. E vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é sobre a globalização da cultura. Ou seja, nas aulas passadas, pessoal, foi que a gente estudou um pouquinho, né? Para resumir, a gente aprendeu um pouquinho sobre a diversidade cultural existente no mundo, sobre as minorias étnicas, né? Como é que elas estão enfrentando, né, as questões de preconceito contra elas. Na última aula a gente viu também como é que atua, né, a globalização, quais suas ferramentas, seus meios de difundir a economia e a cultura, né? Eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a diversidade cultural, sobre as especificidades, né, as diferenças culturais ao redor do mundo inteiro, para falar que a globalização hoje, né, com a facilidade dos meios de transporte e comunicação, né, elas estão acabando com diminuindo, né, essa diversidade cultural, né, que há no mundo inteiro, pessoal. Então, o assunto da nossa aula de hoje, como a gente tinha falado lá nas outras aulas da diversidade, hoje a gente vai falar sobre uma uniformização, né, das culturas, da cultura, propiciada pela globalização, devido a esse maior contato, né, entre as pessoas do mundo inteiro, né, está gerando uma cultura uniforme, igual, né, não tão diferenciada como era antigamente, né. Vamos lá, vamos começar, pessoal. Os meios de comunicação, como o cinema e a internet, ajudam a difundir a cultura ocidental, que se impõe em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo muitas vezes uma uniformização cultural, em que os valores dominantes se sobrepõem às culturas locais. Foi o que eu falei já a vocês aqui, né? Eu comecei falando um pouquinho sobre as aulas passadas e essa, né? E resumiu aí mais ou menos isso. Ou seja, através dos meios de comunicação, né, da facilidade que há hoje entre comunicação, principalmente com cinema, internet, né, eles ajudam a difundir a cultura ocidental, principalmente a cultura estadunidense, né, dos Estados Unidos da América, né, porque eles difundem os costumes, as crenças, os valores da sociedade estadunidense, né, norte-americana, né, e promovem aí uma uniformização cultural, uma igualdade, né, cultural, porque as pessoas dos outros países como o nosso, né, que assistem muito os filmes produzidos nos Estados Unidos, as séries, né, acabam adquirindo os costumes e os hábitos da população americana, né, e se sobrepõem às culturas locais, por exemplo, né. Os Estados Unidos dominam a produção de cultura de massa no mundo. Os filmes de Hollywood, né, que fica lá nos Estados Unidos, por exemplo, são produzidos para o mercado mundial, visando um público o mais amplo possível. As produções estadunidenses lideram o faturamento do mercado cinematográfico, né? São as maiores produções, né? É um grande mercado, uma grande indústria de filmes, né? Uma indústria cultural que está sediada lá nos Estados Unidos, né? Ele deu um exemplo aí de Hollywood no texto. E vocês podem ver aqui, ó, esse filme aqui é um filme estadunidense, né, dos Estados Unidos, filme norte-americano, que está em cartaz, né, está sendo publicado lá, cartaz publicitário de filme produzido nos Estados Unidos em exibição em Pequim, na China, do outro lado do mundo, né? Assim como chega aqui pra gente também, por exemplo, filmes de grande bilheteria, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Vingadores, esses filmes que muita gente gosta, né? Que são, tem aquele outro também, Capitão América, né? Batman, Superman, Super-Homem. São filmes feitos nos Estados Unidos e que ajudam a difundir, né? A divulgar a cultura norte-americana, a cultura estadunidense ao redor do mundo, né? As séries que muita gente gosta hoje, está popular essa coisa de série, né? As séries e as sitcoms, que são comédias de costume, né? Produzidas nos Estados Unidos e exibidas nas redes de televisão de diversas partes do mundo, na rede de televisão,
as plataformas né, de streaming aí, como Netflix, por exemplo, né, retratam a vida e os valores estadunidenses, né? Ou seja, retratam a vida e os costumes, os valores desse país, né? Apenas. Como é o maior produtor, né, de cinemas, da indústria cultural aí do mundo, eles retratam, né, passam seus valores nesses filmes, nessas obras, né, para o resto do mundo. Em muitas partes, né, em vários países, esses costumes são adquiridos, porque eles assistem o filme, acham legal o modo como as pessoas daquele filme vivem, né, então acabam adquirindo alguns hábitos que eles veem, né, nessas produções. Esses produtos culturais são exportados e assistidos por milhões de telespectadores, disseminando valores, hábitos e traços culturais que vão sendo assimilados pelo público estrangeiro ao longo do tempo, que foi o que eu acabei de falar, né? As pessoas assistem esses filmes, essas obras aí cinematográficas e acabam adquirindo alguns hábitos, né? Eu tenho desejo em adquirir ele. Bem, vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho sobre a indústria cultural, né? Seria. Em 1940, o filósofo alemão Theodor Adorno, ou simplesmente Adorno, né, apontou que a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma indústria cultural, né, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir, por meio de televisão, rádio, cinema, arte, livros, revistas, propaganda, internet, né, uma série de coisas, etc., um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Ou seja, o Adorno, né, lá em 1940, ele viu que estava ganhando destaque, né, uma indústria cultural, né, a expansão da produção cultural, principalmente pelos Estados Unidos, né, somado ao crescimento da produção cultural e da propaganda. Ou seja, é uma indústria cultural, né, que é a principal estratégia dessa indústria cultural, que produz conteúdo, produz filmes, né, programas de televisão, é difundir aí, por meio de vários meios de comunicação, né, como vocês estão vendo aí, televisão, rádio, hoje em dia a internet, né, é um grande meio, através de YouTube, Netflix, né, através de cinema, né, hoje o cinema também, as pessoas gostam bastante de filmes, né? E que, como a gente viu no slide anterior, os Estados Unidos dominam esse setor de produção de filmes, né? Cinema, arte, livros, revistas, propagandas, né? E tudo isso, né, está vinculado, tem um objetivo, essa indústria cultural, de promover o estilo de vida consumista, né? Que tudo tem que ser consumido, tem que ser comprado, né? As marcas que estão sendo expostas ali nos filmes, né? Nas propagandas, né? Formando um padrão cultural ligado aos hábitos de consumo, ou seja, tudo a gente tem que consumir, né? Cada vez mais produtos mais novos, né? Que se tem o tempo de duração curto, né? Como os celulares. Então, essa indústria cultural está ligada a isso aí, a promover o estilo de vida consumista, que a gente tem que consumir tudo, né? Aí coloquei aqui essa imagenzinha para vocês verem alguma das especificidades, né, dos objetivos da estratégia da indústria cultural, que é fazer com que as pessoas, né, ao assistirem escutarem, né, da televisão, do cinema, da internet, que elas se sintam, né, atraídas pelos produtos que estão sendo ali expostos, né? Promover um hábito de consumo, uma vida consumista, que você tem que consumir aqueles produtos que estão ali na moda, né? Que estão passando no cinema, para que você se sinta bem, né? Que você seja feliz, por exemplo. E através do consumo desses produtos é que você vai ser uma pessoa legal, etc. Então esse é o objetivo, é isso, né, pessoal, da indústria cultural. Divulgar essas marcas, né, esse estilo de vida consumista. Podemos constatar essa visão de Adorno em programas televisivos, como as novelas,
que incentivam abertamente estilo de vida consumista, né? Mas não apenas as novelas. As séries que muitos de vocês gostam hoje em dia, elas também divulgam isso aí, né? Incentivam abertamente o estilo de vida consumista. Ou seja, num determinado filme lá, ou uma série, a pessoa tem um smartphone, né? Um celular da Apple, aí você ou vai comer na McDonald's, toma Coca-Cola. Esse é o exemplo que eu coloquei aqui, né? Usa o tênis da Nike, né? A roupa da Nike. E você se sente atraído, acha legal né, aquele hábito dele, ou aquelas roupas que ele usa, a bebida que ele bebe, né, o celular que ele usa, você acha legal e também quer adquirir aqueles produtos, né? Fazer parte, ter um estilo de vida parecido com o o ator, né, daquela cena ali. A indústria cultural, por meio da propaganda, estimula o desejo de consumir os chamados artigos da moda e a troca constante dos produtos, que rapidamente se tornam obsoletos, como os celulares, né, hoje em dia, que cada vez mais eles se tornam obsoletos, né, não tem mais uma grande utilidade com pouco tempo, né, de duração. Vamos falar um pouquinho então sobre a importância de preservar a diversidade cultural, né? Como a gente estava falando agora nesses aulas de hoje sobre a uniformização, né? Meio que uma igualdade, está havendo uma igualdade da cultura devido a essa indústria cultural, né? Principalmente que é dominada pelos Estados Unidos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente preservar a diversidade cultural, né? No mundo inteiro, que foi o que a gente viu nas outras aulas anteriores, né? As identidades culturais são constituídas por diversas simbologias, referências e experiências, o que permite criar um sentimento de pertencimento do indivíduo a determinado povo, né? Geralmente as diversidades culturais, como a gente viu, elas são diferentes, né, de acordo com as regiões que as pessoas vivem, como a gente viu naquela aula sobre a diversidade cultural, a primeira, que varia também de acordo com as características climáticas, né, religiosas, né? Então, há simbologias, né, referências e experiências que permitem criar um sentimento de pertencimento do indivíduo a determinado povo, a determinada área, né? E podem estar relacionados a aspectos e valores religiosos, étnicos, territoriais e linguísticos, né? Por isso que é importante, né, preservar isso aí, né, pessoal? Porque a nossa cultura está ligada à nossa como está descrito aqui, a nossa religião, né? Os aspectos territoriais, né, como o clima, os linguísticos, né? Em muitos casos, os valores aceitos pela maioria desprezam e desvalorizam as diferentes culturas, que acabam se diluindo na cultura uniformizada. Aceitar as diferenças e valorizar culturas e modos de vida diversos é uma maneira de perceber que não existe um modo correto e único de viver, né? Cultivar a diversidade é um modo de ressaltar a convivência pacífica e de se contrapor à uniformização da cultura na globalização. Então, né, esses são alguns fatores que se tornam importantes para que a gente cultive, né, a diversidade cultural, para que a gente respeite a opinião dos outros, né, o modo de vida deles, né, que não necessariamente o nosso modo de vida é o correto e o que deve ser utilizado, né, não é o único, nosso modo de vida não é o único que é correto, né, não é o mais correto, etc. A gente tem que aprender a respeitar o modo de vida das pessoas, né. A gente vê aqui, ó, um aspecto cultural, né, foi realizado aqui no nosso estado, pessoas participando do Encontro de Culturas Populares, realizado em Buenos Aires, aqui no estado de Pernambuco, no município de Buenos Aires, em 2018, né. São as características culturais desse grupo aí, né, estão expressando sua cultura, né? Ok, pessoal? Então, obrigado por assistir essa videoaula, pessoal. As atividades seguem naquele mesmo esqueminha. Vou mandar o link para vocês no grupo, no WhatsApp, e também está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então, até a próxima para vocês. Um forte abraço e tchau. Valeu!